Olá, boa noite, meninas. Boa noite para quem for assistir depois dessa aula, né? O assunto de hoje, né, quando a gente vai falar sobre as energias que podem estar sugando as nossas energias, é muito pertinente no momento onde a gente está para algumas pessoas, né? Por que para algumas, Fabi? Porque para um umbandista, para os católicos, a fase da quaresma é uma fase bem sensível, né, às energias. Então, nesse sentido, eu achei muito pertinente trazer esse tema, já que foi um tema bem votado lá na comunidade. E eu gosto de falar sobre isso, né? Inclusive, eu coloquei um Reels, acho que foi ontem, a respeito de alguns absurdos que a gente ouve, né, na internet. Então, a gente precisa ter muito discernimento, sabedoria para poder entender o que é de fato, né, correto e aquilo que você pode descartar, que você fala assim, gente, tem algumas coisas que são uns absurdos que a gente ouve, né, que a gente fala assim, não, não é possível. Então, continuo tomando minha Coca Zero, usando camiseta preta, porque a Fabiana é uma pessoa muito rebelde, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Eu vou trazer aqui um material, tá? Que depois eu sempre trago lá para vocês este material que eu faço com todo carinho. Este aqui. Né? E eu acho assim importante trazer não somente a aula como material, para que vocês tenham esse material em mãos, para que vocês possam compartilhar esse material, para que vocês possam ler, revisitar assim que sempre que achar necessário, porque às vezes, por mais que sejam coisas práticas, eu falo que até o que é prático a gente precisa sempre estar fazendo, colocando como hábito, porque muitas vezes não vão pensar que, tipo, ah, beleza, ah, vou falar de mim, tá? Eu, um bandista, quantas vezes eu esqueço de tomar meu banho de ervas? Eu tenho que me policiar, né? Quantas vezes eu falo, puta merda, ai, não fiz isso. Poxa, não fiz, não troquei, não firmei meu anjo de guarda. Então, assim, eu tenho que me policiar. Então, eu crio movimentos que me façam todos os dias. Então, como anjo de guarda, né, que é uma grande mecanismo de defesa, de proteção para vocês, eu faço o quê? Todos os dias de manhã eu tenho que trocar água. Por quê? Porque isso me faz reafirmar sempre aquele movimento. Mesmo que eu coloque uma velhinha lá e deixe lá, e esqueça que a velhinha tá lá, né? E ela perde o fundamento, por que que eu fiz, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa, aliás, pode me perguntar, qualquer dúvida surgiu. Ah, Fabi, fala sobre isso de novo, que eu não entendi. Pode me interromper aqui, tá? Que a estrutura é para ser uma roda de conversa, então eu quero que vocês também tragam suas dúvidas. Ah, ou Fabi, não, nunca aprendi assim, será que funciona? Pode perguntar o que for, tá? Então vamos lá. As energias das pessoas ao seu redor podem estar sugando você? Como se libertar das influências energéticas e viver em frequência elevada? E aqui entra uma polêmicazinha, tá? Porque frequência elevada, viver em frequência elevada, não é ter uma vida a mil maravilhas, tudo lindo, um mundo cor-de-rosa, né? Não é. Então a gente precisa ter ciência disso também que muitas pessoas vendem isso ou falam que você só vai ter XPTO na sua vida se você tiver uma frequência elevada, tá? Só que a gente está num mundo de expiações. Então aqui é um desafio pra gente, para todos, não é só para alguns, tá? Vamos lá. E aqui a gente entra. Será que a gente pode estar absorvendo energias que não são nossas? Né? A gente teve aquele dia ótimo, né? Mas depois de encontrar alguém, começou a se sentir pesado, cansado, irritado, sem motivo. Ou entrou em um ambiente e a sua energia caiu completamente. Sabe quando você vai num carro, você fala assim, caramba, que pesado que tá. E você não sabe explicar o que é. Né? E isso não é coincidência. E aqui as emoções, as vibrações das pessoas ao nosso redor podem nos afetar profundamente. A gente está em troca o tempo todo com as pessoas e com o ambiente, tá? E se eu te disser que isso não é apenas externo, não é apenas o externo que influencia a sua energia. Seus pensamentos, suas crenças, seus padrões internos também criam o seu campo vibracional.
Então, é com base nisso que nesse material eu vou trazer para vocês como identificar quando a sua energia está sendo sugada, como os seus próprios pensamentos e emoções afetam a sua vibração, como influências espirituais podem agir no seu campo energético. E eu vou te trazer o que mais, assim, 5 técnicas super poderosas, simples e práticas para você aplicar para proteger a sua energia. Não somente nessa época de quaresma, mas no seu dia a dia, no seu desenvolvimento mediúnico, no seu desenvolvimento espiritual. Fabi, não tem uma casa, eu faço em casa, o meu desenvolvimento, faça. O que importa é fazer. Não importa onde você está, se você tem, se você não tem, porque muitas pessoas não têm, né, a condição de estar em um terreiro, estar em um centro, ter uma orientação, e por isso aqui é muito mais importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente pratica. Saber o fundamento, o porquê, né, é importante, porque as pessoas às vezes jogam uma informação lá sem fundamento nenhum, você simplesmente faz, mas não sabe por que faz, né? Então, ok, vamos adentrar então o nosso tema de hoje, que é a energia não está só ao seu redor, ela começa dentro de você. Então, tudo no universo é feito de energia, incluindo seus pensamentos, emoções e intenções. O problema não é sentir as emoções densas, como medo, raiva, tristeza ou frustração, né? Porque elas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso cotidiano. O problema é quando a gente fica preso nesse tipo de energia, tá? Então, por isso mesmo que isso afeta diretamente a nossa frequência. Então, vamos dizer que se eu estou num ambiente e de repente eu comecei a sentir uma raiva, onde eu não tinha um motivo para estar com raiva, só que eu fico presa naquela raiva. Então, eu começo a descontar aquela raiva no meu marido, começo a descontar aquela raiva nos meus filhos, começo a descontar aquela raiva na minha amiga que chegou para conversar comigo, né? Acabo sendo muito ríspida e eu não percebo esse movimento, que eu captei algo e transmiti, entende? Então, isso é muito importante. Quando você vibra no medo, na raiva ou na culpa, sua energia baixa e se torna mais suscetível a padrões negativos e a energia dos outros, né? É como se você abrisse muito mais o teu campo para esse tipo de energia. E quando você vibra na gratidão, no amor e na confiança, seu campo energético ele se fortalece, porque esse tipo de vibração, ela é alta, né? Mas eu até coloquei aqui, ó. Mas e se você não estiver conseguindo vibrar alto, o que fazer? Beleza, tô num perrengue, Fabi. Tô numa sinuca de bico aqui, tá difícil vibrar na gratidão. E quem nunca passou por isso, tá? Porque é aquilo que a gente fala, e eu ouvi isso muito de um guia, é que falar de fé com um prato cheio é fácil. Fale de fé com um prato vazio. Aí você vem falar comigo. Entende? Então, é sobre isso, tá? Mas vamos lá, a gente vai continuar, porque tem um caminho para isso, tá? O ruim disso tudo é que as pessoas falam de sentir gratidão ou vibrar na gratidão como um único caminho e não falam como é, o porquê, o como chegar nisso, e daí você fica idealizando uma vida perfeita para você vibrar na gratidão, tá? E é isso que as pessoas acabam pecando, né? Mas eu vou te mostrar aqui o caminho para elevar a sua vibração, tá? Quando você está passando por um desafio na sua vida, tá? Então, se você está em um momento difícil, o primeiro passo não é forçar um estado de positividade artificial, mas sim acolher as suas emoções. Acolhimento, sabe? É criar um caminho prático para subir a sua vibração aos poucos. E o acolher é sem julgamento, sem ponto de vista. Ah, mas eu deveria. Não, acolha. Ah, mas se o SPTO passou e não fez. Não, é você que está passando, tá? Então não se compare, se acolha, se permita, tá? O acolhimento e a aceitação é um dos pilares para que a gente consiga mudar a nossa frequência, elevar a nossa frequência e sair dessa baixa frequência em que a gente se encontra, tá? Abaixo a gente vai encontrar uma escala vibracional, né? Como sair dos estados baixos e elevar a sua energia, né? E eu trouxe essa escala aqui porque é muito importante a gente entender qual é o próximo.
para eu entender e identificar. Beleza, quando eu estou com raiva, qual que é o próximo passo que eu posso dar? O que que eu deveria estar sentindo? O que que eu vou sugestionar para minha mente sentir? Tá? Então, imagine que suas emoções estão organizadas como os degrauzinhos de escada, né? E quando a gente está num estado de medo, ansiedade ou escassez, a gente não consegue saltar direto para a gratidão, né? Então, tem vários degraus. Então, tem níveis que eu vou subindo, e aí, a partir desse nível, eu vou moldando e modulando as minhas emoções, minhas vibrações, meus pensamentos, né? Então, mas é uma coisa de cada vez. Né? Então, estados de energia baixa, né, como vergonha, culpa, apatia, tristeza profunda, desesperança, medo, ansiedade, raiva, frustração, ressentimento, tudo isso são alguns estados de energia baixa. E aqui eu deixei, deixa eu até dar uma, um zoom nessa escala, mas essa escala de vibração das emoções a gente acha facilmente na internet, mas você vai ter no material, tá bom? Então a gente sempre começa com a expansão, que é o estado maior, né? Iluminação, paz, olha a vibração como ela é totalmente, né? Alta aqui, e ela vai diminuindo, como vergonha, culpa, apatia, tristeza, né? Então, quando eu estou numa elevada vibração, eu estou em expansão. E quando eu estou na baixa, eu estou em contração. Porém, o ser humano, ele nunca vai ficar sempre na alta, tá? Ele vai oscilar entre alto e baixo, expansão e contração. Isso é o natural, tá? O natural não é somente estar lá no alto. O natural é o equilíbrio entre alto e baixo. Esse é o natural, porque a gente está experienciando nesse mundo. A gente não está aqui, né, como seres de luz auxiliando os nossos irmãos menos favorecidos, menos iluminados, como algumas pessoas às vezes se sentem assim, né? A gente vê muita pessoa que sente um ser de luz, mas o alecrim dourado. Mas vamos lá, vamos dar sequência, né? O caminho para elevar, daí a gente entra no estado de energia de transição. Peraí. Ó. Ó, ele vai cantar mesmo, gente. Se não, não atrapalhar, tudo bem. Porque quando não são meus gatos, é meu passarinho. Mas vamos lá. Esses estados de transição é aquilo que eu falei do meio, né? Então a gente tem a baixa, o meio e o topo. E esses estados de energia de transição, ele é super importante para subida, né? Frustração saudável. Não é aquela frustração onde a gente só questiona e se cobra e se culpa. É uma frustração onde a gente questiona, tem um questionamento da realidade atual, mas de forma consciente. Fabi, como eu faço isso? Dá um exemplo, né? Vamos entender que eu comecei a me cobrar muito, e eu falei assim, putz, tudo dá errado na minha vida, nada dá certo. Daí eu paro, sabe aquele estado de consciência que fala assim, para, sua louca, por que nada dá certo? Claro que dá, olha, você fez isso aqui e deu certo. Então, é uma conversa minha comigo mesma, para entender e mostrar, falar assim, olha, tudo bem você estar frustrada, porque isso não deu certo, mas não generalize que tudo na sua vida não deu certo. Você tem caminhos que deram certo. E esses caminhos te deram resultados, né? Então, isso seria uma frustração saudável, porque eu estou em presença e eu estou questionando de forma saudável a minha realidade atual com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou projetando, tá? A aceitação do momento presente. Estado de energia de transição. Quando a gente entra na aceitação, lembra do acolhimento? A aceitação é, ok, eu aceito que tá como tá, que chegou nesse ponto. Mas o que eu posso fazer a partir daqui em diante? Chorar o leite derramado, como dizia nossa avó, não vai levar a nada. Mas se eu olhar para frente e falar assim, beleza, chorar o leite derramado não vai limpar o meu fogão, mas eu vou ter que limpar o fogão, né? Então eu começo aceitando que eu tenho que limpar o fogão. Esse é um simples exemplo, mas serve para tudo. Neutralidade emocional. E aqui
né? O que seria essa neutralidade? Parar de lutar contra a nossa realidade. Então, muitas vezes, é igual quando a gente está sentindo muita raiva, né? E a gente tem raiva de estar com raiva. Aí você fala assim, ao invés de você aceitar que você está com raiva, ok, tudo bem, eu aceito estar com raiva. Vou me dar aqui 15 minutos para descarregar essa raiva, seja dando um soco no travesseiro, seja xingando, seja aumentando o volume do meu som e gritando, falando XPTO para aquela pessoa imaginária ali na minha frente, para desestressar e tirar essa carga de mim, né? Então, a neutralidade emocional é parar de lutar contra a emoção que você está sentindo naquele momento. É você se permitir sentir. Porque muitas vezes a gente aprendeu que era errado demonstrar raiva, né? Ah, você não pode demonstrar raiva, que é feio. Quantas vezes nossos pais falaram que é feio, né? Demonstrar raiva. Você tem que ser uma menininha comportada. Fala baixo, não fala alto. É falta de educação, entende? Então, existem vários pontos, e isso muitas vezes vem de crenças, tá? E aqui a gente chega nos estados de energia elevada, como gratidão sincera pelo que já existe, amor, compaixão, conexão, paz interior e confiança no fluxo da vida. O segredo aqui é subir um degrau de cada vez, das baixas ao estado de energia de transição para um estado de energia elevada. E lembre-se que você vai oscilar entre esses três estados. Você não vai ficar simplesmente, eu atingi a iluminação. Agora eu não sinto mais raiva, não sinto mais ódio, nada. Então eu vou numa fila de um banco, eu fico tão feliz. Nossa, quando eu tô no mercado, então tem aquele monte de gente, eu pego uma senha lá pro açougue, tem trocentos na minha frente. Ai, que gostoso. Entende? Então não é isso, tá, gente? Não é. Não é. A gente precisa entender que os sentimentos, eles existem para que a gente experiencie o que é sentir raiva, o que é sentir a gratidão, o que é sentir amor, o que é sentir inveja, o que é sentir a indiferença. Todos os sentimentos, todas as emoções, elas foram feitas para ser sentidas, ok? Tá, mas como aplicar isso na prática, né? Porque aqui falando, Fabi, é fácil, né? Parece muito fácil. Agora, se você está no medo ou na escassez, né? E vá para essa observação, né? Para esse momento de. Quando eu falo observação, é sempre estado de presença. Voltar para si, né? Pergunte-se o que exatamente eu estou sentindo agora. E eu sempre vou trazer, vocês já devem ter reparado que os materiais, eles trazem esse. Pergunte para si, deixe o seu corpo responder, por quê? O corpo faz parte, tá? As nossas emoções são sentidas aqui. É a mente que manda para o cérebro comandos que lançam para os nossos sistema parasimpático e simpático, né, do nosso sistema nervoso, que trazem os arrepios para as nossas extremidades, para o nosso corpo, quando a gente sente algo. Então, assim, é bem complexo, não é somente o sentir não está aqui no coração, está aqui. Entende? Então, pergunte: o que exatamente estou sentindo agora? Respire e nomeie sua emoção sem julgamento. Ok, eu estou com medo. Ou eu estou ansiosa. Eu estou frustrada. E nomear essa emoção reduz o impacto no sistema nervoso. Porque o sistema nervoso, ele entende: opa, peraí, ela falou ansiosa? É como se ele ligasse um caminho neural que ele já conhece. Eu sei o que é ansiedade. Entende? Então, esse impacto, né? Até então de, sabe quando a gente não sabe o que está sentindo? Aquela coisa de tipo, nossa, não sei explicar. Aquilo te consome e consome também aqui, ó. Porque ele vai tentar buscar desenfreadamente o que é isso, tá? Gente, deixa eu só. Não sei se eu dei o recado, mas eu vou dar o recado aqui. Se bater os 40 minutos dessa aula e a aula cair, eu vou avisar antes dela cair e vou colocar o outro link lá também novamente, tá?
Então, caso tenha a parte 2, eu colocarei outro link, não é o mesmo link, tá bom? Mas vamos dando continuidade aqui. Tudo certo até aqui, gente? Vamos lá. Continuando no caminho, né? Então, se você está na raiva ou na frustração, canalize essa energia de forma construtiva. Você já deve ter ouvido que na raiva a gente também constrói, né? A gente também constrói no caos. Não é somente naquele momento onde a gente está tranquilo, com a mente em paz, eu pego um caderno, pego meu lápis e vou escrever alguma coisa que sai tudo direitinho. Não. Muitas vezes é na raiva, na frustração que eu encontro aquilo que eu estava procurando, né? Então, ao invés de eu sufocar a raiva, pergunte. O que essa emoção está tentando me dizer? O que a raiva está tentando me dizer? O que a frustração está tentando me dizer? Ai, Fabi, não consigo ter essa resposta. Não espere ter assim de prontidão. Deite, relaxe, se permita, sempre tenha, né? Isso é importante falar. Sempre tenha do lado da tua cama um bloquinho de nota, um lápis, uma caneta, ou mesmo celular com um bloco de notas. Você vai lá, escreve. Beleza. O que que essa emoção está tentando me dizer? Poxa, eu tava lá dormindo, de repente veio um estado. Escreva, né? Então, aqui, escreva em um papel tudo que está te incomodando. E depois rasgue, queime, como um ritual de liberação. A gente pode criar vários rituais que fazem sentido pra gente. Sempre. Precisa fazer sentido pra mim. Se eu faço algo porque me falaram que isso que eu posso fazer e não gerar resultado nenhum. Aquilo precisa fazer sentido pra mim. Ai, faz sentido. Eu vou fazer isso. Ao queimar, eu vou estar mentalizando que todo esse fogo, ele está consumindo essas energias e está enviando para o universo, através da fumaça que vai passando, vai queimando, vai diluindo essas emoções e assim eu fico mais leve, né? Então, intencione, mentalize, fale, sabe? Outra coisa. Né? A raiva tem poder de transformação se usada corretamente. Claro que a raiva tem poder de transformação. Quantas vezes a gente não passou por um estado extremo de raiva e aquilo mudou a nossa vida? Sabe aquele basta que você fala assim, não, chega, acabou. Não, daqui em diante não vai mais. Entende? Então, é isso. Por isso que eu falo que a raiva também tem poder de transformação. Não é só a gratidão, a raiva também. E se você sente resistência à gratidão, comece com o neutro. Voltamos ao neutro, né? Então, se você não consegue ser grato no momento, e isso é muito importante, porque o que a gente mais tem é dificuldade, às vezes, em ser gratos, e muitas vezes, ao invés de a gente tentar a neutralidade, a gente entra em culpa, a gente entra em julgamento. Poxa, eu não consigo ser grato. Poxa, eu tô sendo ruim por conta disso. Nossa, eu tô sendo ingrata. Entende? Não é o estado de julgamento. A gente precisa estar na neutralidade para que a gente consiga sair daquele movimento, né? Então, se você não consegue ser grato no momento, experimente apenas dizer: eu aceito esse momento como ele é. Eu aceito este momento como ele é, mesmo que seja desafiador, tá? Porque isso tira aquela luta interna de querer mudar algo que eu não consigo mudar e permite que a sua energia volte ao equilíbrio. Então, ela sai daquele julgamento, ela sai daquela frustração, ela sai daquele momento de raiva para, ok, eu me permito, eu desisto dessa luta interna. Eu dou como entregue essa luta, porque eu quero paz. Aquela frase que a gente fala, né? Você prefere paz ou ter razão? Muitas vezes a gente luta por razão, porque o ser humano é assim. Mas de repente você vê que está desgastando demais e fala assim: não, eu prefiro a paz do que a razão. E a neutralidade, ela já é um estado, ela já é um degrau, ela já é um ponto a ser observado, acima da energia negativa. Por isso, então, temos o negativo, o neutro e o positivo. E não que
Gente, sempre. Não existe emoções boas ou ruins. Boas ou ruins, é aquilo que a nossa mente identificou como um mecanismo de identificação, tá? Porque no universo existem ambos os lados, luz, sombra, bom, o ruim, porque a nossa mente é uma maneira dela poder se identificar e de fazer algo dessa forma, entende? Mas vamos lá, dando sequência aqui. Se você quer elevar sua energia, foque no que está funcionando, ao invés de tentar sentir gratidão por tudo, sabe? Foque no que está funcionando. Sentir gratidão por tudo muitas vezes soa pesado demais, tá? Então encontre uma coisa apenas pela qual você possa agradecer agora. Sabe aquele momento que você fala assim, ok, eu sou grata pela minha vida. Ah, eu sou grata porque hoje eu não briguei com ninguém. Ou hoje eu briguei com uma pessoa menos do que ontem. Briguei menos. Briguei, mas briguei menos, tá? Então, são pequenas coisas, pequenas conquistas que a gente faz, que a gente consegue, e a gente começa a aprender a ser grato por aquilo, por algo pequeno. Não precisa ser algo grandioso. Mas isso exercita a nossa mente a fazer este movimento de reconhecer algo, de entender, de ser grato, tá bom? E assim, aqui pode ser algo simples os exemplos. Eu agradeço pelo ar que eu respiro. Eu agradeço por ter um corpo que me sustenta. Eu agradeço pela oportunidade de recomeçar amanhã. Eu agradeço por acordar e respirar, tá? A gratidão pequena cria espaços para que a sua vibração suba naturalmente, tá? E aqui eu trouxe uma reflexão que proteger a sua energia não é apenas evitar pessoas negativas, é também aprender como mudar sua própria vibração sem ignorar a sua dor. Se você está passando por um desafio, pergunte-se: qual é o próximo degrau que eu posso subir agora? Cada pequeno passo importa. O que eu posso fazer hoje por mim, sabe? É isso. Porque às vezes eu vou lá, vou fazer um banho de ervas, vou fazer uma defumação, vou usar um incenso, vou usar um cristal, o que for. Tudo isso são mecanismos externos que a gente tem à nossa disposição. E isso a gente pode ser grato, porque é uma ferramenta que vai te ajudar, não é? Aqui a gente chega nas influências espirituais, né? Quando a gente falou lá sobre as pessoas, né? Os ambientes, a gente entende por que que as pessoas influenciam. Porque a gente se conecta através de uns neurônios chamados neurônios espelhos. Então, através dessas conexões, quando eu vejo alguém reclamando, eu caio na reclamação. Quando eu entro numa rodinha que todo mundo está discutindo, eu xingo junto. Por quê? Os meus neurônios espelhos, eles se conectam. Então, eles vão fazer o mesmo movimento, tá? E ambientes é a mesma coisa. Vamos entender que tem um ambiente onde todo mundo está. Pode reparar, porque quando você tem um ambiente onde todo mundo está calmo, a, a, a probabilidade de ter uma pessoa estressada ali é muito pequena. Ou mesmo que entre uma pessoa estressada ali, quando ela chega nesse ambiente, ela vai se acalmando. Por quê? Porque o neurônio espelho dela se adapta aos outros neurônios espelhos, tá? Agora, quando a gente chega nas influências espirituais, né? Além das emoções, pensamentos, existem essas influências que podem sugar as nossas energias, né? E aí, aqui entra aquele ponto onde depende da tua crença. Se para você faz sentido, se você acha que realmente, se você acredita no plano espiritual, isso vai fazer sentido. Agora, se você não acredita, realmente isso não faz sentido nenhum, tá? Mas vamos lá. Ó, bem, aqui a gente fala das cargas energéticas dos ambientes, né? Lugares com muita dor, como hospital, cemitério, locais de briga, né? Eles podem sim ter essa energia mais densa que nos afetam.
Quem nunca foi num hospital ou ficou muito tempo num hospital e sentiu essa carga? Porque é um local onde tem muitas pessoas passando por um processo doloroso, pessoas que estão clamando para que seus entes queridos fiquem bem, pessoas que estão assim exaustas, pessoas que estão chorando desesperadamente porque perderam um ente querido, tá? Então, esses lugares, eles são de energia muito densa. E a gente sente isso, tá? Energia de outras pessoas. Pessoas carregadas podem transferir seus bloqueios para você e seu campo se estiver vulnerável. Quantas vezes aí a gente fala das pessoas que são esponjas, né? A gente vai conversar com alguém, né, com um amigo nosso, e ele tá carregado. Vem, fala, 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 fala. Quando essa pessoa sai, você está assim, ó, parecendo um zumbi. Nossa, você tá só o pó da rabiola, assim. Muito ruim. Gente, vocês devem estar escutando meu gatinho, que ele deve estar miando por aí, tá? É que ele é muito manhoso, esse gatinho. Mas vamos lá. Então, de pessoas, a gente também, quando a gente está com um campo vulnerável. Agora, padrões ancestrais. Traumas, crenças herdados de família, que podem se manter presas na nossa vibração, uma vibração mais baixa. Por quê? Porque ele está ali para que a gente olhe, para que a gente cure. Tudo que vem de um ancestral está ali para ser curado. Está ali por um motivo, por uma razão, tá? Então, quando a gente fala disso, não é porque nossa, né, que ruim, né? Poxa, meu ancestral, tipo, deixou para mim. Não, não é porque seja ruim, né? É de forma inconsciente que isso vem para o nosso gene. Mas vem, e se veio, tem um propósito, sempre tem um propósito, tá? Influências espirituais. Espíritos obsessores ou energias densas podem se conectar a quem está com baixa vibração. E aqui, né, como que um espírito se conecta? Através da ressonância da minha energia. Vamos dizer que eu tô puto da vida. Puta que pariu. Tô com raiva. Quem vai chegar próximo de mim são espíritos com a mesma densidade de sentimento. Eles se alimentam da minha raiva. Então, muitas vezes eu posso estar sendo induzida a fazer algo que me dê raiva para que esse espírito se alimente, tá? Ah, é uma bebida, um cigarro. Se eu estou em demasia fazendo um movimento, eu posso estar alimentando este espírito que está comigo. Tá? Então, esses espíritos obsessores, eles se conectam através da ressonância do que eu estou sentindo. Então, perceba o que você sente, porque você está atraindo exatamente aquilo que você está sentindo, tá? Mas sempre, sempre, nada disso tem poder sobre você se a sua frequência estiver elevada e se você estiver com estado de presença e consciência para perceber esses movimentos. Porque muitas vezes é aquilo que eu falei de se perguntar: poxa, tem motivo para eu estar com tanta raiva assim? Ah, beleza, tem. Vou me permitir sentir essa raiva, deixar que meu corpo extravase essa raiva e bola para frente. Não vou ficar muito tempo nisso, porque senão o que que eu vou atrair? Espíritos com essa densidade. Ok, daí eu vou pro neutro e depois, futuramente, eu busco elevar minha vibração. Seja com mecanismos externos, seja somente com a mudança de padrão de emoções que eu estou sentindo ali, tá bom? Então é super importante estar atento a isso. Estado de presença sempre, sempre. É um orar e vigiar a própria vida, não a vida do amiguinho, do coleguinha, do vizinho, do fulano, não, é a nossa. O que importa pra gente é a nossa, não é a do outro, tá? E mais uma perguntinha para reflexão. Você sente que sua energia muda em determinados lugares ou perto de certas pessoas? Será que muda quando você está? Você já se perguntou ou reparou sobre isso? Bem, gente, faltam 5 minutos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou finalizar aqui essa e já vou colocar o outro link lá para que a gente possa seguir daí com as técnicas, para que a gente não tenha interrupção no meio da técnica, tudo certo? Pode ser?
Eu já vou até colocar, deixa eu pegar aqui, aqui, essa aqui, tá, gente? Eu vou colocar ela lá pra gente. Peraí, deixa eu parar, ó. Vou dar um stop aqui. Eu vou colocar o outro link lá na sala, tá? Lá na comunidade. E daí a gente entra novamente, para que a gente não seja interrompido no meio do caminho, porque a gente está com 4 minutos aqui e não vai dar tempo de eu falar sobre as técnicas que são simples, mas eu gostaria de dar e saber um feedback de vocês também, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui. Beijos, até a próxima. Já abre, a próxima é agora, tá, gente? Não é a próxima outro dia. Eu vou colocar o link lá. Até mais.